Gente, tudo bem com vocês? Eu tenho recebido muito a seguinte pergunta: Fábio, vale a pena ainda investir na Bolsa do Brasil, sendo que a renda fixa está pagando tanto? Isso é uma pergunta muito frequente e isso é uma pergunta que me assusta um pouco, porque ela mostra que falta o entendimento de um conceito extremamente fundamental quando a gente fala em investir em ações por longo prazo, que é entender o retorno esperado dos investimentos em renda variável no longo prazo. Isso é muito bem explicado por um modelo que foi criado lá na década de 60 pelo William Sharpe e pelo Traynor, que é conhecido hoje como CAPM, Capital Asset Pricing Model, ou seja, modelo de precificação de ativos. Vamos falar sobre isso. Estou com um resumão aqui também, vou ficar olhando aqui para baixo de vez em quando, mas a gente vai entender por que a bolsa sempre oferece um retorno maior do que a renda fixa no longo prazo, entender que renda fixa de longo prazo não é Selic e por que não é. E também por que a sua alocação entre renda fixa e renda variável não deveria ser função de onde que os juros estão. O que eu vejo os investidores, e tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar a recomendação para vocês assistirem depois, que chama Fuja da Renda Fixa Enquanto é Tempo. Porque muitos investidores estão alocados em Selic, que basicamente hoje está pagando ali aproximadamente 1% ao mês, quase isso, e basicamente estão achando que esse investimento vai render mais ou ter um retorno esperado maior do que o investimento em bolsa. E isso não é verdade, tá? Vamos entender um pouquinho como que funciona esse modelo de precificação. O CAPM ele tem essa fórmula que se você não está acostumado com essas fórmulas mais analíticas, talvez assuste um pouco, mas é uma fórmula extremamente simples, tá? O que essa equação diz pra gente? Ela diz pra gente qual que é o retorno esperado, o expected return, né? Por isso tem um E e um R aqui. Então, qual que é o retorno esperado de um determinado ativo quando o investidor vai decidir investir em uma padaria, investir em um bar ou investir até mesmo em uma empresa negociada na bolsa? O que as pessoas que estão ali comprando e vendendo as ações, elas olham ao fazer um modelo de precificação de um determinado ativo? Ou quanto você deveria esperar de retorno de um determinado ativo? Então, quanto você deveria esperar de retorno de um determinado ativo, que é essa parte da equação, é igual ao retorno da renda fixa livre de risco de longo prazo, ou seja, o investidor está olhando, olha, eu posso emprestar dinheiro para o governo, para um título daqui 10, 20, 30 anos, sem risco nenhum, porque afinal de contas o menor risco de um determinado país é o risco dos títulos públicos, porque o governo no final do dia, num cenário extremo, ele imprime dinheiro para pagar as suas dívidas, não é mesmo? Então, você vai querer um retorno acima da renda fixa. Então, o retorno de qualquer investimento, ele tem que ser, o retorno esperado tem que ser pelo menos o retorno da renda fixa, mais todo esse pedaço aqui da equação, que é um prêmio de risco para aquele investimento que você está correndo. E o que é essa parte da equação que está depois aqui do retorno da renda fixa? Tá bom, vou investir em um ativo, o meu retorno esperado tem que ser pelo menos o da renda fixa de longo prazo, que é uma opção de investimentos que eu posso ter, emprestando dinheiro para o governo com o menor risco do país, mais um excesso de retorno. Então, esse lado da equação, ele mostra para a gente o excesso de retorno. E o que é esse excesso de retorno? Essa parte aqui da equação mostra para a gente que, olha, é o retorno esperado da média do mercado, do índice, por exemplo, como por exemplo o S&P 500 dos Estados Unidos ou o Ibovespa aqui do Brasil, menos o retorno da renda fixa. Ou seja, historicamente, quanto que a bolsa oferece de prêmio de risco em cima da renda fixa de longo prazo? Esse valor aqui ele é normalmente uns 6% ao ano. Então, historicamente, a gente observa que a bolsa ela retorna mais ou menos ali 6% ao ano em cima dos títulos de renda fixa de longo prazo. Então, opa, eu vou ter que receber pelo menos o retorno da renda fixa, mais esse prêmio de risco, que é de mais ou menos 6%, vezes um indicador beta. O beta, ele simplesmente vai calibrar. Se é um investimento de muito risco, vai ter um beta alto, então você vai querer uma vez e meia esse prêmio, né? Por exemplo, 9% ao ano, além do retorno da renda fixa, ou duas vezes, se for um investimento mais arriscado, de beta 2, ou seja, renda fixa mais 12% ao ano, ou às vezes se é um investimento que não tem tanto risco assim, empresas mais maduras, mais consolidadas, esse beta aqui ele tende a ser perto de meio, ou seja, você vai receber o retorno da renda fixa mais metade do prêmio de risco do índice, que seria ali de mais 3% ao ano, por exemplo, ok? Então, o CAPM, ele basicamente ele é utilizado por todos os agentes de mercado que estão ali olhando os ativos, precificando os ativos, fazendo modelos de valuation e imputando essas informações no preço das ações todos os dias. É exatamente por isso que quando os juros sobem, o valor das ações cai, porque como esses juros aqui vai subir, toda aquela taxa de desconto que você vai trazer o fluxo de caixa, que os agentes estão olhando, vai valer menos, porque você está descontando a uma taxa maior. Então, o mercado está subindo esse valor aqui, quando a expectativa é que os juros subam.
Ao ponto que quando a expectativa é que os juros caem, as ações sobem por quê? Porque agora esse prêmio todo aqui vai ser menor e você vai ter um retorno menor esperado daquele investimento. Então reparem que o retorno da renda variável, ou seja, o expected return de qualquer investimento que você faça, ele vai ser sempre superior, ou esperado é que seja superior à renda fixa. Então, quando a renda fixa está pagando muito, os investimentos em bolsa estão pagando mais ainda. Quando a renda fixa está pagando pouco, os investimentos em bolsa estão pagando menos, mas ainda assim estão pagando mais do que a renda fixa. E um outro ponto também que é importante é que essa renda fixa aqui não é a Selic, não é a taxa que você empresta o dinheiro ali de um dia para o outro no interbancário, ou deixando ali no CDB do seu banco, por exemplo. O mercado olha normalmente os títulos de longo prazo. Então, quando a gente olha no caso do Brasil Tesouro IPCA, que é um título de 2055, a gente vê um juros real de 5,9%. Não um juros de 14% igual a gente está vendo agora. Mesmo porque a Selic ela cai, ela sobe, ela altera. Então o mercado quando está fazendo uma alocação, um valuation de uma empresa que tem uma projeção de fluxo de caixa para daqui 30, 40, 50 anos, ou até mesmo no infinito, né? Ele está descontando, considerando essa taxa também de longo prazo. Então, hoje, o que você pode esperar da renda fixa? Um retorno de 5,9% acima da inflação. É isso, para uma carteira de longo prazo. Ah, e os ativos em bolsa? Bom, se a gente falar de índice, a gente está falando de um prêmio de mais uns 5, 6% em cima desses 6% daqui. Eu peguei alguns dados aqui dos Estados Unidos para ficar um pouquinho mais evidente isso, tá? E um ponto que é muito importante, por que a todo momento independe onde os juros estão para você escolher sua alocação em bolsa ou sua alocação em renda variável? Por que isso acontece? Porque quando a renda fixa está pagando mais, a bolsa está pagando mais ainda. Esse gráfico aqui, ele mostra pra gente, tá um pouco pequeno para vocês, eu imagino, mas eu acho que vai dar para enxergar. Ele mostra qual que é o retorno histórico dos títulos públicos de 10 anos lá nos Estados Unidos. Você vê que na década de 80, por exemplo, os títulos públicos estavam pagando 15% ao ano, os títulos de 10 anos, né? Ao passo que hoje, se você for comprar um Treasury de 10 anos, vai receber ali mais ou menos 3,4%. Então repara que na década de 80, quando você ganhava o seu salário e você fazia um investimento, esse investimento ele tende a render mais do que o investimento que é feito hoje, né? Por motivos óbvios. A renda fixa estava pagando 15% e agora está pagando 3%. Só que a bolsa também estava pagando muito mais aqui nessa época. Quando a gente olha, por exemplo, a relação earnings yield, o que é o earnings yield, que é esse gráfico aqui? Eu estou pegando o S&P 500 porque tem dados desde 1880, né? O earnings yield nada mais é do que quanto que as empresas deram de lucro nos últimos 12 meses do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas, dividido pelo valor de mercado delas, tá? É uma sensibilidade. É como se fosse um retorno em renda fixa, né? Considerando quanto que a empresa está dando de lucro e quanto que elas valem. Então, reparem que lá na década de 80, a gente tinha um earnings yield bem elevado, perto de 14%, certo? Então, reparem que enquanto os títulos públicos estavam pagando 14% ao ano, o earnings yield do S&P 500 estava pagando 14% também. Só que isso aqui não quer dizer que as ações vão render 14% ao ano, porque as empresas retêm caixa para reinvestir no negócio, para crescer. Mas reparem que a gente utilizando esse proxy, que é um proxy bem basicão, os retornos aqui eles eram maiores. Quando você fazia uma alocação em bolsa na década de 80, o seu retorno esperado era maior, sim. Tanto na bolsa quanto na renda fixa, e a bolsa oferecendo um prêmio de risco. Conforme os juros caíram, então hoje a gente tem o earnings yield do S&P 500 de 4,25% ao ano, que é superior aos 3,5% dos treasuries de curto prazo. Então reparem que a todo momento você tem sempre a opção de investir em renda fixa ou investir na bolsa recebendo um retorno maior, independente das taxas de juros. Isso é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque a partir disso a gente entende que a sua alocação em bolsa de valores não deveria ser função de onde os juros estão, porque os juros altos significam retornos maiores na bolsa também. Então isso é um ponto extremamente importante de ser entendido, ok? Quando a gente vê aqui a relação preço-lucro, que nada mais é o retorno, o inverso do earnings yield, ou seja, quanto que as empresas do S&P 500 valem frente ao seu lucro, a gente vê que é uma relação inversa, né? Então, esse gráfico aqui da relação preço-lucro, basicamente é esse gráfico do earnings yield invertido. Ou seja, em momentos onde os juros sobem, a relação de múltiplos da bolsa cai. Ou seja, uma alocação que você faz hoje na bolsa norte-americana vai tender a te render mais do que há 2 anos atrás, ali em 2020, por exemplo. Que vai tender a te render mais do que antes da crise do subprime, por exemplo.
mas que vai tender a te render menos do que na década de 80. Então veja lá que na década de 80 o múltiplo estava quase na mínima histórica. Só que aí você pode pensar assim, ah, Fábio, tudo bem, mas eu vou tentar acertar esse timing. Esse timing é praticamente impossível de você conseguir acertar, porque esse gráfico aqui ele se comporta de uma forma relativamente aleatória. Então, o que o investidor, pessoa física, que trabalha e que junta dinheiro todos os meses, ele tem que saber? Ele tem que saber... Só pra cá. Investidor que investe todos os meses, o que ele tem que saber? Que aquela alocação que ele está fazendo todos os meses, que é proveniente dos recursos do seu trabalho, ela vai ser alocada ou em renda fixa ou em renda variável, conforme você definiu o percentual. Em alguns momentos, quando a renda fixa estiver pagando mais, tanto a sua alocação em renda fixa quanto em renda variável vão estar rendendo mais. Não é à toa que a gente vê que a bolsa caiu aqui no Brasil, né? A bolsa chegou a bater 130 mil pontos, hoje está perto dos 105 mil pontos. Isso por quê? Porque os juros subiram. Então, quando os juros sobem, as ações caem, a queda das ações e a compra nesses patamares menores fazem com que você tenha um retorno esperado maior, assim como você também tem um retorno maior esperado na renda fixa. Mesmo a renda fixa de longo prazo. Se a gente voltar uns 2 anos atrás, o Tesouro IPCA+, de 2055 estava pagando IPCA mais 3, mais 2,8% ao ano. Então você tinha a opção de comprar o Tesouro IPCA naquela taxa baixa ou comprar a bolsa a múltiplos maiores. É a mesma coisa no mercado norte-americano. Você tem a opção de comprar uma renda fixa norte-americana que vai te pagar ali quase 4% ao ano, ou comprar bolsa norte-americana que vai te oferecer um prêmio de risco frente a essa alocação. É muito importante ter esse conceito quando você está construindo uma carteira de longo prazo para você não fazer alocações excessivas na renda fixa ou até mesmo na renda variável. Beleza? Então, para a gente concluir aqui, entender que a bolsa sempre oferece um prêmio de risco frente à renda fixa. A renda fixa de longo prazo não é a Selic, a renda fixa de longo prazo é o Tesouro IPCA. Isso que tem que ser uma base de retorno esperado quando você faz uma alocação em renda fixa. E a sua alocação em renda fixa e em renda variável, ela não deveria variar em função dos juros de curto prazo, porque a gente sempre tem essa correlação entre todos os ativos que são negociados no mercado. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse, ajuda demais aqui o canal, e se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo, porque eu sempre leio todos eles. Valeu e até o próximo vídeo.